Convidamos agora o senhor Guilherme Arthur Jerônimo para apresentar sua palestra CEF, Dados Geodistribuídos de Baixo Custo e Alta Disponibilidade. O senhor Guilherme Arthur Jerônimo é bacharel, mestre e doutor em Ciência da Computação, possui especialização na área de gestão de centro de dados e sua infraestrutura, área que atua desde 2004. Trabalha com CEF desde 2016. Hoje é analista de TI da UFSC, coordenador do Centro de Dados. Olá, pessoal. Boa tarde. Então, meu nome é Guilherme, mas ninguém me chama de Guilherme. Tá? Para transmissão. Puta que sacanagem, cara. Cortou a minha vibe. Então, meu nome é Guilherme, mas ninguém me chama de Guilherme. Todo mundo me chama de Arthur, tá? Porque já existem outros Guilhermes por lá na UFSC. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre o fardo que eu tenho trabalhado desde 2016, que é o CEF. Tá? Falamos hoje o dia inteiro de conexões. Conexão com a internet, mas para que a gente realmente vai utilizar a internet? Tá? Calma aí que eu não li o manual disso daqui, eu tenho que... perfeito. Então, para quem nunca foi para Florianópolis, ou para quem quer matar as saudades de Florianópolis, essa é a ilha. Tá? A universidade... eu não preciso apontar lá, porque eu tenho isso daqui. Show de bola. Então, a universidade fica bem no meio da ilha. Tá? Mais exatamente aqui. Nós ficamos... O data center fica mais ou menos aqui, e outro data center aqui, e outro data center aqui. Sim, temos 3 data centers. Para que tudo isso? Já vou explicar para vocês. Alguns dados sobre a universidade. Resumindo isso, temos muita gente, muitos cursos, e isso resulta em muitos dados. Tá? Contexto. Por que a gente começou a trabalhar com isso? Inicialmente, o nosso medo era a digitalização. Começamos em 2016 porque o pessoal resolveu fechar o protocolo. Exatamente, fechar o protocolo. Não aceitamos mais papel, vai ser tudo digitalizado. Tinha gente no RH tirando o cabelo. Entendeu? Arrancando os cabelos porque eles não queriam fazer isso. Mas, tecnicamente, a gente tinha que estar preparado para isso. Em segundo ponto, a parte de câmeras IP. Câmeras IP era um problema que era do pessoal de segurança, e eles quiseram jogar para a gente, a parte de TI. Então, como é que a gente vai atualizar? Na época, eu acho que eram 700 câmeras analógicas que iam passar para digitais, câmeras IP. E como é que eu vou gravar isso, 700 câmeras IP, durante 3 meses, que era o que eles trabalhavam. Mas eles queriam passar para 6 meses, uma janela de retenção de 6 meses. E por último, mas não menos importante, a parte de backup. Vocês sabem que backup é um negócio complicado, mas backup mesmo de banco de dados eu vou falar amanhã com vocês. Tá? Mas backup sempre ocupa muito espaço, e cada um desses problemas aqui, ele é bem peculiar. Tá? Por quê? Parte de digitalização, você tem uma escrita frequente, não tão frequente talvez, mas muito acesso de leitura. Câmeras IPs, a escrita é muito frequente, mas também raramente você lê. Tá? E o backup, são realmente muita escrita, muito frequente. Tá, ok, então talvez você jogue para a madrugada, para não incomodar muito, né? A data center. Mas quando você precisa acessar, você quer acessar o mais rápido possível. Não é verdade? Então, procuramos soluções comerciais, né? Vamos botar tudo no storage. Tá? Só que problemas gerais. Eles utilizam componentes exclusivos. Acredito que todo mundo tenha uma solução comercial de storage aqui. Então sabe que, pelo menos para 99%, você não consegue pegar um disco que está estragado ali, tirar, comprar um no Mercado Livre qualquer e tacar dentro do storage. Ele não vai reconhecer. Tá? E também custa umas 10 vezes o valor de um disco normal do mesmo tamanho. Tá? Todas as operações de escrita e leitura, elas são distribuídas entre os 2 storage processors. Ou seja, geralmente tem 2 storage processors, e eles vão ser distribuídos entre aqueles 2. Se um queimar, o outro vai assumir. Tá? Mas geralmente são 2. Beleza.
Necessidade de uma rede SAN, só de storage. Eu acho que eu não preciso nem falar sobre isso, né? Porque você já tem a rede Ethernet e vocês ainda têm que se incomodar com uma segunda rede de fibras lá, só para ligar o storage aos servidores. E problemas governamentais. Lá vamos, né? Hospedagem local. Existem soluções de storage que vocês podem hospedar fora, em nuvem, coisa e tal, né? Mas a questão não era essa. Era a questão de você ter mais um equipamento gigante dentro da tua infraestrutura, ocupando espaço, ocupando energia, ocupando uma série de recursos. Inclusive ar-condicionado. Né? Ar-condicionado come solto com storage. Expansão em saltos. Você precisa de 10 tera. Você vai comprar um storage de 10 tera, vai passar por um processo de licitação de 3 meses, chutando baixo. Né? Geralmente é 6. Vai lá, é de 6 meses. Né? Para comprar 10 tera? Não, tu não vai, cara. Tu já vai comprar 50 tera, 100 tera, 150 tera. Ou seja, então o teu salto é gigante. Tá? E não importa se você precisa de 10 tera, você vai comprar 150. Tá? E a depreciação forçada. Porque Neymar sabe que o seu CX4 e o seu 5200 lá, que nem que ele reze para EMC, ele não vai conseguir licenciamento de suporte, nem para garantia. E se ele quiser, ele vai ter que pagar caro. Cara, então, você fica na mão do vendor para ele simplesmente dizer assim, eu não suporto mais esse cara, agora você vai ter que pagar 3 vezes o preço de uma licença normal só para me te dar garantia sobre esse teu equipamento. Como é que estava? Então, a gente começou a levantar os requisitos que a universidade precisava. Tá? O que a gente queria? A gente queria um storage distribuído. Primeira coisa, distribuído, nós temos 3 data centers. Né? Só para explicar, um data center é o da UFSC, outro data center é podemos dizer que é da Casa Civil, que é a sala cofre, onde fica a parte de AC, né, de certificados, e a gente ganhou uma salinha lá. Então, temos um segundo data center. E o terceiro é do Hospital Universitário, que como ainda está com aquele rolo de privatizar a parte de gerenciamento administrativo, mas eles têm o espaço deles e eles cederam um rack para a gente. Ótimo, então temos um terceiro espaço. Temos um DBA que ele é meio chatinho com essas coisas de backup. Então, ele tem medo de que o data center pegue fogo e a gente perca todos os dados. A gente vai perder todos os dados. Então, a ideia inicial temos que ter pelo menos uma réplica fora daqui. Tá? Inclusive, o nosso DBA é de uma cidadezinha aqui próxima, né? Chapecó. Conhece. Ó. Estudou aqui também. Né? Então, para deixar o nosso DBA dormir à noite, a gente resolveu, não, temos que dividir a carga entre os 3 data centers, para se um pegar fogo, a gente ainda tem acesso de leitura e escrita desses dados. Eu não quero ficar comprando servidor específico para isso. Então, vai ter que funcionar com os servidores que a gente tem. Ou, pelo menos, que a gente comprar o mais barato possível. A ideia é do hardware como commodity. Tá? E tem que prover alta disponibilidade. O nosso objetivo como eu comentei antes, caiu um data center, vai ter que aguentar. Tá? Beleza. Requisitos funcionais. Múltiplos métodos de acesso. Ok, bloco, todo mundo sabe. Bloco é o HD que a gente tem lá, é a LUN que você oferece para o seu servidor, é aquilo que o file system vai pegar e vai simplesmente fazer vai gerar o seu file system, o seu sistema de arquivos, né? Tá? Nós queremos também um sistema de arquivos que lide com arquivos como se fosse um NFS. Você monta diretamente no seu servidor e guarda exatamente o dado que você quer lá dentro. Você não quer se estressar. E a parte de objeto? Como assim objeto? Tipo Amazon S3, em que a aplicação ela manda direto gravar
lá no servidor, ela não quer nem saber do dado que ela precisa gravar, ela grava direto num serviço de hospedagem de objetos. Tá? Como se fosse um web service. Ok, como eu comentei anteriormente lá com vocês, nós temos problemas diferentes, que vão exigir um hardware diferente. Então, bancos de dados, quando eu quiser gravar dados de bancos de dados, eu vou ter que gravar numa área muito mais rápida, com uma latência muito mais baixa. Enquanto isso, backup, câmera IP, vai jogando no SATA mais lento que eu tiver lá. Tá? Então, ele tem que me possibilitar fazer um negócio desse. E snapshots. Acho que snapshot é vida, né? Então, você não faz hoje nada mais em uma máquina virtual ou em qualquer outro espaço sem tirar um snapshotzinho antes, né? Tá. Então, qual que foi a ideia? Selecionamos o Ceph. Por que o Ceph? Tinha o Gluster também. O Gluster FS, que é meio que o concorrente do Ceph, ele é um file system, tá? Enquanto o Ceph ele já possibilita aqueles 3 acessos, como file system, bloco e objetos. A gente pensou muito no Gluster. O Gluster foi comprado pela Red Hat, caso vocês não saibam. E eu acho que ano passado o Ceph também foi comprado pela Red Hat. Tá? E hoje eles estão deixando o Gluster um pouquinho de lado, porque, bom, se o Ceph faz tudo que o Gluster faz, bom, eles estão recomendando cada um para um caso específico. Mas a questão é que a solução de armazenamento de dados, é uma solução de armazenamento de dados, desculpa, que, como eu comentei antes lá, ele oferece nesses 3 módulos, de como objeto, como bloco e como file system, tá? E ele oferece essa flexibilidade de distribuição, de políticas de distribuição de dados. Tá? Geralmente como replicação ou erasure code. A ideia de replicação é uma replicação. Então, se eu quero 2 réplicas, ele vai gravar o dado aqui e vai fazer uma réplica para algum outro lugar que eu escolher. No mesmo data center, um outro servidor, num estado diferente, tá? Uma outra IFS, tá? Se estiver ligado a 100 GB, dá. Tá? O erasure code como se fosse um RAID da vida, em que ele vai pegar o teu dado, vai quebrar o dado, fazer aqueles bits de paridade, blocos de paridade, no caso, e vai distribuir esses blocos por todo o teu ambiente. Tá? Geralmente, aqui, ó, como eu tinha comentado antes, o bloco ele faz via RBD ou a SCSI. RBD é meio que um protocolo dele, é o Remote Block Device. Mas se ele fornece via RBD, que já está direto do kernel, né, ou disposto via Fuse, publicado via Fuse também, por que o iSCSI? Porque o Windows, porque tem Windows. Existe um mundo Windows lá, um mundo que não é Linux lá fora. Tá? E toda essa parte do arquivos, que é o CFFS, também já está no kernel, desde o 4.4, até antes, talvez. Então, hoje, o kernel do Linux já suporta, por padrão, o Ceph, o que facilita muito as coisas. Tá? Então, só comentando aqui quem é que vai utilizar essas coisas, né? O file system geralmente são, a parte de objetos geralmente são as suas aplicações que vão utilizar diretamente. O hypervisor, que é o único hypervisor que eu conheço que utiliza diretamente objetos é o projeto do OpenStack. O OpenStack utiliza o Ceph, também utiliza o Ceph para guardar imagens e algumas informações do próprio OpenStack. Né? O iSCSI e o CFFS como um outro back-end, mas eu não vou me repetir aqui, vamos para frente. Tá? Princípios do projeto. Não pode haver um ponto único de falha. Se me cai um HD, cai um host, cai um hack, eu tenho que poder ter acesso aos meus dados de alguma outra forma. Tá? E o hardware é uma commodity. A ideia é ser simples, tá? E ser barato também. Tá? Trabalhamos com camadas. A ideia é, dentro dos hosts, a ideia de cada um
cada quadradão desse daqui seria um host físico, né? Ele tem vários tipos de HDs lá dentro. Então, a ideia é que eu possa juntar todos os HDs, os SSDs, no caso aqui, e dizer para os meus clientes, primeiro tu vai escrever no SSD e depois tu vai jogando para os HDs mais lentos. Isso agiliza bastante. É os tiers que eles chamam, né? Trabalhamos com isso. Ele funciona, mas a gente trabalha com alguma coisa diferente. Depois eu explico para vocês. Distribuição de dados. Aquilo que eu tinha comentado, a parte de replicação. Muito legal. Vou fazer 5. Eu tenho o nosso DBA lá, ele se contenta com 3 cópias. Então, se uma cópia cair, tu ainda tem 2 para você confiar. Tá? O único problema de replicação, gente, é que eu tenho um overhead muito grande. Imagina que eu queira armazenar 1 petabyte de dados líquido. Eu vou ter que dispor de 3 petabytes de espaço bruto. É caro, gente. Isso é caro. Não tem como. O Erasure Code ele já depende de quantas vezes você quebra o seu bloco. Então, se aqui eu tenho 50% da quantidade de vezes que eu vou quebrar o meu bloco, se eu quebro o meu bloco de dados em 4 e adiciono mais 2 blocos de paridade, eu tenho 50% a mais. Então eu não preciso de 3 peta. Eu posso, com 1,5 peta, eu já dou conta da minha solução. Minha solução já dá conta com 1,5 peta. Tá? Vamos botar isso na ponta do lápis. Então, se eu preciso de uma resiliência de 2 hosts, eu quero que até 2 hosts meus caiam, né? Considerando réplica 3, eu preciso de 3 peta. Um disco de 10 tera está mais ou menos uns R$3.000 hoje, tá? Então eu vou precisar de mais ou menos uns 309 HDs, mais ou menos vai dar investido uns R$927 mil para ter isso. O que dá mais ou menos uns R$905 por terabyte. Pede um orçamento da MC pedindo um petabyte para ver se vai dar mais ou menos isso, o valor por terabyte. Tá? Então, como eu tinha comentado antes, a parte do Erasure Code, ele depende de quantas vezes você vai quebrar o seu dado. Tá? Então, na mesma situação que eu comentei antes, para ter 10 tera líquido, eu vou ter 15 tera bruto. Tá? Então, na mesma situação, se eu quiser que 2 hosts caiam, né, pelos mesmos preços, eu simplesmente vou precisar, no mínimo, 156 discos, que dá mais ou menos uns R$468 mil, que vai dar mais em torno de R$457 por terabyte. Tá? Como é que a gente desenhou a nossa solução na universidade? Nós, literalmente, então, temos 3 aqui. Deixa eu botar esse desenhozinho que é mais bonitinho. Temos, então, um na CETIC, que é o nosso data center. Temos um monitor em cada data center, que fica monitorando, literalmente, o sistema todo. Temos 2 racks em cada data center, com 2 hosts dentro. Por que isso? Por que dividir em racks aqui? Tá? Porque o meu Erasure Code, ele é 4+2, então eu tenho que ter 2 spares. 2 blocos de paridade. E todos os meus blocos, que são 6 blocos ao total, eles são divididos entre os racks. Tá? Isso é uma jogada para que eu possa perder até 2 racks. Então, até onde eu me lembro, são mais ou menos 90 discos que nós temos nesse ambiente aqui. Então, se eu perder aqui 30 discos, não vai ter problema nenhum. Tá? Ou se eu perder 15 discos, um rack aqui e outro rack aqui, que está mais ou menos 15 discos em cada data center, não tem problema nenhum. Mas agora, se eu vou perder simplesmente 3 discos, e esses 3 discos estiverem em racks diferentes, eu já perdi dados. Tá? Isso é um problema muito grave do Ceph.
que você tem que planejar muito bem antes de fazer, de implantá-lo. Tá? Como é que está a infraestrutura hoje? Nós temos uns 11, não, aqui são 12 servidores, tá? Tá errado aqui. Ah, não, de teste não. Teste são 11 mesmo. Eles pedem uma configuração mínima de 4 GB de RAM por disco. Aqui eu botei o SD, porque eles consideram o SD um disco, tá? um device de Object Storage Device. E a parte de produção, hoje nós temos 600 tera compartilhados entre 12 servidores, tá? E 90 discos entre 2 e 12 tera. Tá? Tudo ligado em rede 10 GB. Mas será que 1 GB funciona? Vocês têm no teste lá a parte, tudo ligado com link aggregation de 1 GB. Funciona, cara, mas o problema da rede, ela não é a velocidade da rede, é a latência da rede. Tá? É isso que torna o Ceph sensível à rede, ao link de rede. Tá? Em absoluto, é a velocidade, é a latência que ele precisa, porque ele checa muito dado pequeno, que seriam os metadados. Tá? Por isso que ele necessita disso. E a configuração média deles é mais ou menos 128 GB de RAM e 32 cores por hosts. Benchmarks. Benchmarks são legais. Benchmarks, ele tenta estuprar o seu ambiente num pequeno período de tempo. Tá? E a gente executou mais ou menos umas 5 vezes, mas escritas de 32 GB. E a gente chegou a mais ou menos esses números aqui. Tá? Isso daqui são 4K. Essas escritas e leituras aqui são de blocos bem pequenos, de 4K. Pô, ninguém mais usa 4K, né? A média hoje dos file systems são 128K, até onde eu lembro. Ou pelo menos é o que a gente utiliza nos XFS e nos ZFS que a gente utiliza lá. Tá? Então, a gente chega na prática, a nossa média de utilização gira em torno disso daqui. Isso são números antigos. Tá? Na prática, nós temos esses picos aqui. Isso daqui são megabits, então são 64 megabits. Tá? Megabytes, 69 megabytes, e aqui 134 megabytes. Pô, mas isso é muito pouco, está muito longe dos dados que você mostrou no benchmark. Estão. Mas o problema é a monitoração, tá, pessoal? Esse daqui, os hábitos, esses daqui são gráficos reais dos hábitos que a gente tem lá. E cada medição ela é uma média de 5 minutos. Então, significa que teve um pico aqui, em que a média de 5 minutos de escrita foi de 69 mega. Então, isso é bastante. Tá? Porque geralmente ele escreve bastante e para. Escreve e para, escreve e para. Ah. Notas finais, valores. Desculpa, pessoal. Isso daqui foi a última compra que a gente fez de storages na universidade, tá? Então, de 51 tera e 83 tera. Isso daqui é o valor líquido que saiu da ata final. É bem próximo daquilo que eu mostrei do Ceph lá, né? E esses são os valores atualizados, os valores da primeira versão do Ceph que a gente teve lá, que com HDs de 8 tera, e não de 10 tera, tá? Que saiu muito mais caro. Mas mesmo assim, comparado com os anteriores, acho que valeu bem mais a pena. Tá? Nem tudo é um mar de rosas. O Ceph tem um probleminha com a parte de autenticação de clientes que é meio chatinha dele. Então é meio que manual. Tá? Porque ele ainda tudo em linha de comando. Então para cada host que você vai fazer, você tem que gerar uma linha de comando para pegar uma chave, dar para o teu cliente e o teu cliente utilizar. Seja o teu cliente um
uma máquina virtual, um host, ou simplesmente um container que vai utilizar um espaço lá dentro. Tá? Os clientes eles escrevem diretamente nos hosts. Lembra que eu comentei que as operações de escrita e leitura, elas iam no storage normal, elas iam direto para o storage processor? Elas eram divididas entre a quantidade de storage processor que você tinha? Então, aqui ela é dividida na quantidade de hosts que você tem. Tá? O cliente ele escreve diretamente, praticamente, no HD que está lá dentro. Então, ele é dividido na quantidade de hosts que você tem. E logo, o seu cliente precisa enxergar os hosts do SUSEF, né? Senão não faria sentido. Tá? No entanto, eles recomendam ter duas redes, uma rede pública e uma privada. Uma pública para os clientes acessarem os hosts e uma privada em que ele faz a troca de dados. Tá? Falta uma interface gráfica, uma interface web boa para ele. Nos últimos 6 meses eles trabalharam bastante em melhorar a interface deles, e hoje em dia está bem melhor, bem boa. Tá? Mas para configuração ainda é meio complicado, não é tão simples assim. Tá? E ele tem uma árvore de compartilhamento no CFFS para todo mundo. Outra coisa. Lembra que eu comentei com vocês que o nosso domínio lá ele era dividido em hacks? Então, se eu quiser aumentar em 10 tera a minha infraestrutura toda, eu tenho que crescer o meu domínio. Se o meu domínio é hack e eu tenho 6 hacks, eu preciso que cada hack ele cresça em 10 tera. Então, eu vou ter que comprar 6 discos de 10 tera, por exemplo. Que ainda sai muito mais barato do que comprar um storage novo. Tá? E trabalhos futuros que a gente não fez ainda é implantar a parte de objetos, serviço de objetos, um Amazon S3 da vida, que a gente já tem implantado e falta migrar, na verdade, para ele. E trocar os nossos HD SATA, que nós temos lá de 10 tera, 2 tera e por aí vai, para HDs de 12 tera SAS. Porque faz uma diferença. O throughput entre SAS e SATA é algo fora do normal. Tá, pessoal? E isso a gente aprendeu na marra. Comprando errado, colocando errado e sentindo na queda de performance. E esse é o passo para 2019. Trocar tudo por 12 tera. Tá? Acredito que seja isso. Opa! Muito obrigado. Alguma pergunta, pessoal, para o Guilherme? É para não perguntar? Boa tarde. Um detalhe que você não comentou, ou talvez passou despercebido, por favor. Ele é possível trabalhar com deduplicação de dados? Sim. Deduplicação e compactação de dados. Tá? Na verdade, eles utilizam até um algoritmo de uma empresa privada que ela desenvolveu e mantém até hoje o código. Estou tentando lembrar. QuickBit, FireBit, alguma coisa assim. Tá? Nós não utilizamos compressão e nem desduplicação de dados lá. Nós já utilizamos compressão, só que gerou uma instabilidade no cluster em que a gente resolveu cancelar. Não vamos utilizar agora. Porém, o problema era nosso também. Nós fizemos cagada, porque a gente testou justamente no pool de dados do banco de dados. Então, nós tínhamos um banco de dados lendo e escrevendo direto nos blocos e o CEF embaixo tentando compactar aqueles blocos. Então, não faz sentido. Né? Mas o nosso DBA foi devidamente empalado por causa disso. E uma outra pergunta, no caso, aí você só colocam arquivos ali
da UFSC, ou, por exemplo, aqui em Chapecó tem um polo, ele também grava esses arquivos lá nesse sistema todo de vocês? Como é que funciona isso? Então, hoje esse cluster que nós temos aqui, ele é interno nosso, tá? Interno da CETIC. Inclusive, na semana passada, nós estamos abrindo para grupos de pesquisa armazenarem dados lá dentro. Ainda grupos de pesquisa da UFSC. Tá? Nós temos conversado com o pessoal da UFPR, da UFMG e da UFSM, Santa Maria, tá? Sobre criar um cluster inter-IFES, tá? Justamente para nós termos alguma coisa fora da ilha. Porque, caso alguns de vocês lembrem atrás, a Florianópolis já ficou desligada durante alguns dias no apagão de 2004, se não me engano. Na ponte, lá, né? Quando a ponte praticamente caiu. Tá? Mas é possível, só que a questão é, nós precisamos de um link de no mínimo 40 GB entre as IFs, né? Porque esse cluster que tem aqui, eles se enxergam entre si com um jumbo frame e a 10 GB, justamente para a gente poder trocar dados bem rápido. Tá? Mas podemos que... Obrigado. Valeu. Fala, Guilherme. Obrigado pela apresentação, hein? Pode voltar naquele slide do... Pode descongelar ali, né? Não. Descongela. Qual slide? Qual slide? No slide dos custos ali. Os custos. Isso, os custos. Descongelando. Vai lá. Acho que é o último, né? Penúltimo. Está lá no final. Tá no final. Então, lá você colocou custos ali, Arthur, Só considerei os custos dos discos. Dos discos, tá. Tá. E se fosse considerar com storage junto? Com storage? Com os servidores? Os últimos servidores que a gente comprou da Supermicro, esse replicação. Não, esse é da replicação. Não, lá no final. Tá. Faltou dizer isto. Nós pagamos 30 mil reais em servidores. Opa. Em cada servidor, cada host. Botou um slide de resumo lá que tinha os discos dos storages em si, né? Acho que bota no último slide lá. Nesse. Tá. Lá no último lá, cara. Acho que é o último slide que tem ali. Isso, tá. Notas finais. Esses valores. Então, esses custos aí dos VNX aí, de fato, são só discos, né? Não. É a solução completa. A solução, tá. completa. Na solução do CEF, ali tu considerou algum servidor junto? Completo. Servidor junto. Com o servidor e o... Com o servidor junto. Ok. Tá. Exato. Essa aqui era... O switch... Não, o switch 10 GB eu não considerei. Não, mas em cima ele também... O nosso não veio com o switch... O Brocade lá, o SAN. Então... Foi só o host mesmo. Aproveitar que já estamos comparando coisas. Opa! E em termos de desempenho, a IOPS, que era quando eu lidava com storage, era o que se usava assim para comparar coisas distintas, soluções distintas. Tá. Você chegaram a fazer alguma comparação dessa? Chegou a fazer? Da nossa utilização, dá para mudar. Tá? Dá para mudar. A questão é que a gente ainda não tem os HD SAS para colocar lá dentro. E isso faz Daí que quebraria em termos de desempenho em IO. Não é nem da escrita, tá? É a de leitura. Leitura complica bastante. Porque o SATA ele não enfilera de uma forma muito correta. Na hora de leitura, não é correta não, otimizada. Tá? E sim, bate, tanto que o pessoal da Red Hat, que comentou com a gente que eles hoje não utilizam mais. Dá para viver sem uma solução tradicional dessa? Dá. Teoricamente, dá. Só que na prática a gente não testou isso ainda. Então, qual que é a nossa métrica? Nosso DBA disse o seguinte, se rodar um banco de dados aí dentro, se a gente pegar um pool e ele aguentar um banco de dados, um servidor de banco de dados mesmo, ele vai aguentar qualquer coisa. Porque o que mais gera IOPS para a gente, pelo menos, são servidores de banco de dados. E o e-mail, mas que aguenta? Tem cache. O e-mail fica tudo em memória, praticamente. Então, mas está aí um outro teste. Boa, né?
Fala, obrigado. Arthur, a última, hein? Última não, penúltima, porque tem alguém não. Esses discos genéricos aí, o tempo de vida útil deles, que vocês sentiram na UFSC aí, em termos de funcionamento, quer contar um pouquinho? Os discos mais antigos que a gente tem ali são de 3 anos, são discos de 8 tera, SAS, tá? Nós já moemos eles. Moemos porque a gente quase perdeu dados dentro do CEF. Porque alguém inventou de utilizar no back-end do CEF o BetterFS. E o BetterFS, cara, eu não quero nem ver pela frente um sistema com BetterFS, cara, que ele só deu problema pra gente. A gente ficou quase um mês com os dados meio que reféns do CEF por causa do BetterFS, estava embaixo. Aí a gente começou a trocar pelo Blue Store, que é a solução deles, back-end de storage deles, e depois que a gente trocou para essa solução, nunca mais tivemos problema. Tá? E para conseguir recuperar esses dados lá de dentro, a gente teve que fazer ficou um mês só varrendo os dados do BetterFS lá dentro, 24 horas, moendo os discos, lendo, escrevendo, defragmentando e tudo mais. Tá? E até agora não queimou nenhum. Até agora não queimou nenhum. Tá? Mesmo se queimar, tirar, taca outro, roda uns 3, 4 comandinhos ali e ele já vai se achar. Tá? Não é isso? Agora, 3 perguntas. Eita! Primeira, vocês chegaram a fazer alguma coisa híbrida, assim, porque existe ainda a solução de storage, né? Você vai ter a nova solução proposta, né? Que você já tem. E essa é outra pergunta, o que você já tem rodando em cima? Que serviços você já tem rodando em cima dessa solução? E como vocês estão trabalhando essa transição, né? Que você não desliga uma solução e começa a outra de um dia para o outro, né? Como é que você fez essa transição entre SAN e implementação do serviço, né, do CEF? E a terceira, você gastou alguma coisa com licenciamento por exemplo, você falou que é o Red Hat que tem o direito agora sobre. Vocês gastam alguma coisa com licenciamento da SO para botar o sistema em funcionamento? São 3 perguntas, então. Beleza. Começando com o licenciamento, 0. Nada. Nada. Tá? Rodamos tudo. A Red Hat veio falar com a gente, mas a gente roda em cima de Ubuntu, tá? Ubuntu 18.04 LTS, apt-get install, tum. O que, na minha opinião, ainda está errado. Eu não estou satisfeito com isso. Para mim, tinha que rodar em cima do Docker. Docker não exatamente Docker, desculpa, container. Tá? Até Podman. A gente está cogitando. Por quê? Porque na hora de atualizar é mais fácil. Tá? Sobre soluções híbridas. Sim. Qual que é a nossa solução hoje? No início eu comentei com vocês que ele suporta tiers de SSD, SAS, SATA e por aí vai. Nós não utilizamos dessa maneira. Tá? Nós utilizamos NVMe e a possibilidade o file system do CEF, que ele utiliza o Blue Store lá, ele tem o que ele chama de RockDB, que é onde é um espacinho, é um arquivo de, lá vai, 4, 5, 6 GB ali, em que ele grava os metadados de todas as informações que está dentro daquele HD. Tá? O que a gente fez? Esse rock.db, ele fica dentro de um NVMe. Então, toda a escrita que vem menor do que tanto lá, ele joga dentro do NVMe e depois que ele vai jogar pro disco magnético. Tá? E todo metadado, seja nome de arquivo, ID, coisa e tal, ele também guarda lá dentro. Então, a gente não mistura o NVMe, mas o NVMe ainda fica embaixo, ou em cima, depende de como você enxerga a infraestrutura, dos discos magnéticos. Tá? Sobre transição, o que nós temos rodando hoje? 90%? Os 90% do que está guardado lá dentro é backup. Nós utilizamos a solução Vim para fazer backup de VM. Então o Vim simplesmente pega as VMs, tira o snapshot ou faz um full, né? E vai jogando para dentro do CEF, que está distribuído entre os 3 data centers.
Sobre arquivos, o Docker, os containers que a gente roda, aquele volumezinho que está no Docker lá dentro, ele já joga tudo direto dentro do Ceph. Entendeu? Então, se cair um container, a gente utiliza um cluster Swarm de containers, então todos enxergam os arquivos que estão dentro do Ceph. E também a solução que eu vou falar amanhã, ela também está utilizando, que utiliza ZFS, também utiliza bloco do Ceph. Tá? A ideia é que ela pega os snapshots e vai guardando todos os snapshots do ZFS dentro do Ceph, do RBD. Mais uma? Era isso? Passou as 3? É isso. Agradecemos a apresentação do senhor Guilherme Arthur Jerônimo.